E sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora. Eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. E esse episódio do Pode, meninas, tá mais do que especial. Eu convidei uma pessoa muito querida, uma pessoa que fez parte da minha jornada, do meu título, então eu tenho muito respeito. Vocês já viram aqui vários professores meus, e é claro que ele tinha que vir fazer parte deste episódio. E com vocês, rufem os tambores, produção, no capricho, doutor Danilo Scheidt. Muito obrigada de você ter vindo, aceitado o convite. Fiquei muito feliz, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Carol, é uma honra estar aqui no seu podcast, participar com vocês aqui, fazer um bate-papo bacana, falar de um assunto que é delicado, mas ao mesmo tempo muito importante que seja falado, né? Exato. Então é uma grande honra estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz. Você sabe o carinho que eu tenho, você fez parte do Prepara, da nossa jornada, né? Então eu acho que você é uma pessoa que estuda muito e tem esse foco mesmo de ajudar. E o intuito do Pod, Danilo, é o seguinte, é trazer profissionais para a gente conversar de uma maneira leve, porque São Paulo, as pacientes, as mulheres, até elas têm como chegar, né, perto, tá participando e tudo mais, mas o Pod, a intenção é de que a gente leve informação a maior número de mulheres possíveis que estão nessa jornada da maternidade. Vocês sabem que eu estou na minha jornada na maternidade há 3 anos e a gente segue nessa jornada. E o que a gente sempre sente é a falta de informação, assim, com professores, com uma galera que é especialista. Então, o intuito do Pod é esse. Então, muito obrigado de você ter aceitado o convite. E o assunto, meninas, é a pergunta mais procurada no Google Trends. Por que minha FIV não deu certo? É isso que a gente vai conversar com o Dr. Danilo. E aí, me conta, por que a minha FIV não deu certo? Em primeiro lugar, assim, a importância desse podcast aqui é trazer para você essas informações e nos aproximarmos cada vez mais de vocês, para que vocês tenham a consciência de que quando vocês vão partir para um tratamento de reprodução assistida, nós temos que ter a expectativa alinhada ao tratamento. Boa. Nem sempre a gente vai conseguir a gravidez na primeira tentativa, né, Carol? Sim. E é fundamental que a gente alinhe a expectativa de cada casal. Cada casal vai ter a sua chance. E, na melhor das hipóteses, nas melhores condições possíveis, o tratamento de fertilização in vitro vai entregar 60% de gravidez. E, muitas vezes, a gente está longe das melhores chances. Então, é importante que a gente, primeiro, alinhe as expectativas. Mas tem muitas coisas envolvidas quando nós temos um insucesso. Entendi. E é aqui que eu vejo que o profissional que atua na reprodução humana tem que, neste momento, se aproximar cada vez mais deste casal que não conseguiu na primeira vez ou na segunda vez, enfim, para que eles entendam o seu processo, entendam a sua jornada, para que eles tenham condições de ter forças para dar continuidade É que no não é fácil, né, né? Danilo? A gente sabe, olha, eu vejo, né, você atendendo as pacientes, eu atendendo, eu como paciente, então a gente sabe que não é uma jornada fácil. Você falou que, na melhor das hipóteses, na melhor condição, a gente consegue entregar uma taxa de 60% cada tentativa de FIV. É isso? E quando, então, eu não falo de FIV, eu falo de inseminação, o que eu preciso, como paciente, entender? Vai ser uma taxa menor de sucesso? Todos os tratamentos chegam a 60%? Explica um pouquinho para elas como é que são as expectativas, o que eu posso esperar em questão de positivo? Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, o mais importante é ter a indicação correta do tratamento. Muitas vezes a gente recebe nas nossas clínicas as pacientes que querem optar primeiramente por um tratamento mais simples, como, por exemplo, a inseminação artificial ou a inseminação intrauterina. Só que este tratamento, ele tem uma indicação bem mais limitada do que a fertilização in vitro. Então, por exemplo, ele já não é indicado para mulheres acima de 38 anos, porque a eficácia e a taxa de sucesso dele, que já é
relativamente mais baixa, gira em torno aí próximo de 15%. Se você fizer um tratamento desse numa paciente com mais de 38 anos, a gente vai ter uma taxa de sucesso ainda menor. E aquele processo onde a paciente vai estar lá engajada nesse tratamento, vai gerar, além de um desgaste financeiro, um desgaste psicológico, um desgaste físico, enfim, ela vai se desgastando também com esses tratamentos mais simples. Entendi. Então, a inseminação artificial, que é um tratamento mais simples que a fertilização, ela também vai trazer uma taxa de sucesso muito menor do que a fertilização. E ela, quando bem indicada, tem o seu papel, mas a indicação ela é muito mais limitada. Ela é restrita, né? Você tem as corretas indicações para você fazer. Então, alinhando expectativa. Então, de uma inseminação, você orientaria uma taxa de sucesso de 15%. Por volta de 15%. De volta de 15%. Quando eu falo de FIV, você falou de uma taxa de 60%. A gente, na FIV, a gente costuma e prefere, existe uma taxa geral de 40% a 45% de chance, mas a gente prefere individualizar, né? Tá. De acordo com a idade, principalmente da mulher. A idade da mulher, ela é o fator mais determinante na taxa de sucesso do tratamento. Então, quando a gente está tratando de mulheres mais jovens, nós temos uma taxa de sucesso maior. E quando a gente já está numa idade mais avançada, acima de 40 anos, que é hoje uma dos principal faixa, né? Exatamente. Eu faço parte, né, gente, dessa taxa. A nossa taxa de sucesso 40. ela vai ser menor, caindo para 20%, acima de 42 anos, abaixo de 15%, acima de 44 anos, abaixo de 5%. Então, mesmo com a fertilização in vitro. Por isso que eu acho que é importante a gente poder conversar assim, dessa maneira leve, dessa maneira clara, né? Sem rodeio, para orientar vocês e tudo mais, que a intenção daqui é a gente acolher essas dúvidas, essa questão de que vocês tanto... Porque a gente vê que no imaginário coletivo, todo mundo fala, fez FIV e vai dar certo. E a jornada não é bem assim, né? Então, quais seriam os fatores que vão atrapalhar ou que vão corroborar para minha FIV dar certo? O que eu tenho que pensar nesses 60%? Explica para gente. Perfeito. Essa pergunta ela é excelente, porque ela é uma pergunta muito ampla e ela envolve diversos fatores. Tá. E uma coisa que a gente sempre percebe quando a gente recebe os casais que já estão convencidos e querem partir para a fertilização, que eles já querem fazer aquele tratamento de imediato, o quanto antes. E quando a gente vai fazer essa avaliação pré-FIV, a gente percebe que estes casais, eles têm fatores que podem diminuir a taxa de sucesso do seu tratamento. Tá. Fatores relacionados ao estilo de vida. Então, às vezes, é melhor a gente não partir para o tratamento e corrigir o estilo de vida. Por exemplo, diminuir a ingesta de álcool, parar, se for o caso, o tabaco, o cigarro, diminuir a ingesta de cafeína. Tá. Se o casal não tem uma alimentação adequada, é importante que ele se adeque à alimentação. A prática de exercícios físicos regulares é fundamental. Ter uma boa qualidade de sono. Enfim, esse estilo de vida, ele impacta diretamente na qualidade do óvulo, na qualidade do espermatozoide e, consequentemente, no resultado da FIV. Então, se a gente parte para uma FIV em condições não ideais, essa taxa já não vai ser a mesma do que se a gente tivesse com um bom estilo de vida. E a gente fala, né, do estilo de vida, a gente já trouxe a Tânia, o Fabiano, a Ana Carol, a Ana Lázaro, e a gente trouxe nutricionista, e todos os profissionais, eles batem na tecla a importância de você ter um estilo de vida saudável. A gente não quer que a pessoa, né, vire assim, aquela que tudo, né, come de marmitinha e pesa isso, e uma coisa difícil, mas tem coisa que a gente pode melhorar, né? Com Como certeza. você falou, diminui o álcool, diminui o café, melhora a alimentação. E eu vejo que quando os casais vêm, o maternar é sonho, né? O maternar, né? Você tem 2 bonecas, né? O maternar é sonho, é completar família. E quando os casais chegam, parece que a gente queria muito poder ter a pílula mágica, né? Olha, tá aqui o seu positivo, faz isso. Mas eles têm que entender que tem todo esse caminho, né, Danila? Essa questão realmente do estilo de vida melhor, do sono, do exercício, da alimentação. Entender que a produção do homem
vai impactar com tudo isso que está melhorando. Então, eu acho que um ponto você falou, que é a questão do estilo de vida. Isso vai melhorar. Qual é o outro ponto que eu posso pensar? Por que a minha FIV não deu certo, doutora? Então, a partir dessa fase que a gente costuma dizer que é o dever de casa do casal, a gente começa a ter avaliações mais específicas. Tá. Então, por exemplo, a gente precisa avaliar por que o embrião ele não implanta. Geralmente é por 2 motivos. Ou por o útero não estar em condições ideais de receber aquele embrião, ou porque o embrião não tem boa qualidade. Tá. Então, isso é fundamental. Quando a gente fala de falha de FIV, o conceito correto de você ter uma falha de implantação é quando a gente está transferindo embriões de boa qualidade. Porque quando a gente está transferindo embriões que não têm boa qualidade, possivelmente essa já está clara que é a causa do tratamento não ter dado certo. Tá. Então, nós temos que fazer investigações, tanto da parte da mulher, do útero, se ela tem algum fator ali dentro da cavidade do útero que possa atrapalhar para engravidar. Então, por exemplo, presença de miomas, presença de pólipos, fatores inflamatórios e infecciosos como a endometrite, que é a inflamação do endométrio, e patologias que também atrapalham a implantação do embrião, como a adenomiose, a endometriose. Então, a gente tem que fazer uma investigação ampla, mais detalhada dessa mulher. Por que a FIV não está dando certo? E quando eu vou partir para a FIV, né, vou começar a fazer a FIV, todos os casais passam por essa avaliação antes, ou, porque eu vejo isso no meu consultório, né? Eu vou começar, mas eu quero primeiro investigar tudo, de tudo. E aí sai fazendo aqueles exames que são em excesso, que são aqueles exames que não tem uma medicina baseada em evidência, não está lá no guideline. Como é que é? Como que você enxerga isso? O que você orienta? Como é que é? Primeiro a gente faz, avalia e vê a depender, ou você já acha que tem que sair pedindo tudo e você acha que isso pode melhorar a taxa da FIV da paciente? Existe uma sequência de exames, segundo o protocolo que a gente segue, segundo os guidelines, que você não vai fazer todos os exames para todos os casais. Você vai individualizar. Individualizar de acordo com o quadro clínico do casal, individualizar se você já detectou alguma alteração num exame básico, como ultrassom transvaginal. Então, tudo é muito individualizado. Não dá para ter receita de bolo, né? Você não pode sair fazendo todos os exames de cara, porque você vai já de antemão encarecer demais o tratamento. Agora, essa investigação mais aprofundada, com exames mais específicos, mais detalhada, aí sim, ela está indicada para um grupo mais específico. Para esse grupo que você já detecta antes que pode ter algum problema, ou quando você não tem esse diagnóstico, quando você tem uma falha de implantação, você acaba aprofundando ainda mais esses exames. Aí isso você explicou da parte feminina. Então, se tiver alguma coisa, essa paciente, né, vai ser individualizado os próximos exames. E aí você falou que também tem que avaliar a questão do embrião. E como que é feita essa avaliação do embrião? Como que eu posso saber se eu estou transferindo, se eu estou recebendo no meu útero um bom bebezinho, um bom embriãozinho? Como é que é? Então, a melhor maneira de a gente selecionar melhor o embrião que a gente vai transferir é tentá-lo deixar nas melhores condições possíveis para que ele implante. Então, há alguns anos atrás, a gente transferia muito embriões de terceiro dia, que era um embrião pouco selecionado, né? Um embrião que tem 6 a 8 células. Então, se você deixar aquele embriãozinho do terceiro dia até o 5º dia no laboratório, ele já vai se multiplicar de 6 a 8 células para mais de 100, 120 células. E você vai ter ali um embrião melhor selecionado. Tá. Alguns embriões não vão conseguir chegar lá no estágio de blastocisto, que é o 5º dia, mas esses embriões já são sabidamente embriões que não teriam condições de implantar lá quando você faz a transferência. Então, você até acaba evitando de fazer uma transferência desnecessária. Então, quando você já deixa esse embrião mais dias, você seleciona melhor ele e você consegue ter uma ideia da classificação morfológica, que é do formato do embrião. Então, você consegue ter uma ideia qual pode ter melhor potencial ou não. Mas, ainda assim, não é a melhor seleção, né? É uma seleção morfológica. Hoje, nós temos um teste, que é o teste genético do embrião, que você consegue, pelo menos, avaliar se o embrião é cromossomicamente normal ou alterado.
porque a gente sabe que com o avançar da idade, a taxa de alteração cromossômica nos embriões, ela vai aumentando em decorrência da alteração da qualidade dos óvulos. Entendi. Então, o estudo genético do embrião nos permite não transferir um embrião que não teria potencial de implantação, que ele teria uma alteração, e com isso você aumenta a chance daquele embrião implantar. Então, hoje, o que a medicina reprodutiva consegue, no máximo, atingir de seleção embrionária, é deixar esse embrião ir até o estágio de blastocisto e, se tiver a indicação, fazer o estudo genético. Com isso, Boa. você tem um embrião mais selecionado possível para que ele implante. E todas nós mulheres podemos fazer esse estudo genético? O que é recomendado hoje? Qual que é a sua prática? Para aquela mulher que está assistindo a gente e teve uma transferência que não conseguiu, que ficou preocupada, falou assim, eu não fiz biópsia. Quais que são as indicações? Ai, será que por que meu médico não pediu a biópsia para mim, doutora? Então, assim, quem que pode e quem que não pode fazer? Como é que é a orientação para as nós tentantes? A gente não está falando daquela paciente jovem que está tentando engravidar naturalmente, mas para nós tentantes que estamos nessa jornada e precisamos aprender, qual a indicação de se fazer a biópsia? Então, em primeiro lugar, sempre quando a gente vai explicar às pacientes sobre esse exame, é importante falar de qual o cenário que seriam as indicações mais clássicas, né? Tá. Que seria principalmente relacionada à idade da mulher. Então, antigamente, quando saiu esse exame, saiu esse estudo, se indicava para mulheres acima de 40 anos. Com os estudos mais recentes, começou a se indicar para as mulheres acima de 38 anos. Tá. E agora já tem estudo falando e indicando esse exame para mulheres acima de 35 anos. Então, se a mulher já está acima de 35 ou 38, ela já tem uma indicação. Ele não é um teste obrigatório, mas ele é um exame que vai poder selecionar melhor o embrião e, desta forma, vai fazer com que o positivo venha mais cedo, né? Então, a idade da mulher é a primeira indicação. Uma outra indicação é justamente o tema deste podcast. Quando a gente transfere um embrião que ele não foi analisado e esse embrião não implanta. Então, a gente pode fazer esse estudo nesses embriões, porque muitas vezes a gente está transferindo embriões que têm alterações cromossômicas. Entendi. E, logicamente, eles não vão implantar. Ou, se implantar, eles não vão acabar evoluindo. Então, são as duas indicações mais específicas. Além disso, quando o esposo, o marido, tem uma alteração no sêmen importante, quando existe essa alteração no espermograma, assim, mais importante, existe um aumento do risco de também ter alteração cromossômica no embrião. Então, é uma outra indicação. Aquelas pacientes que já tiveram vários abortamentos, né? Aquelas pacientes que já tiveram 2, 3 abortamentos, também é uma indicação, porque uma das possíveis causas dos abortamentos são alterações dos embriões. Então, essas são as indicações mais clássicas. Ou quando tem algum histórico de doença genética, se o casal possui alguma alteração no seu cariótipo, que são alterações lá nos seus cromossomos. Mas a gente sempre deixa esse exame também disponível para as outras pacientes. Eu tenho 34 anos, mas eu não quero transferir o embrião sem fazer o estudo genético. Ela pode perfeitamente fazer então, o estudo genético. não é, por exemplo, uma contraindicação ou não é proibido fazer. De Se forma eu alguma. tiver 30 anos e eu quiser saber, eu posso. Com certeza. Hoje eu sempre ofereço esse exame para todas as pacientes, explicando quais são as pacientes que se beneficiam mais deste exame, mas eu jamais posso dizer para a paciente que ela não deve fazer. Ela fica à escolha dela. Existe, claro, a questão de custo, que vai aumentar o custo do tratamento. É um valor separado, né, porque meninas? ele é analisado por embrião, mas uma paciente mais jovem, ela também pode fazer o estudo genético se ela quiser, apesar de não estar dentro das indicações mais precisas. E essa biópsia no meu embriãozinho, antes da transferência, traz algum efeito deletério? Prejudica o meu embrião? Como é que é essa parte? Tem risco de vou fazer a biópsia e de repente ele para o desenvolvimento? Como é que é essa parte para o embrião? Esse risco é muito baixo, né? Porque, primeiro, qual embrião que você pode fazer a biópsia? Aquele embrião que está já
nesse estágio de blastocisto e ele está no estágio mais expandido, que a gente chama. E quando ele está nesse estágio mais expandido, ele tem uma diferenciação ali das células. Tem uma área mais interna, que é a parte que vai formar o embrião, né? E uma área mais externa, que é a parte que vai formar a placenta. Então, a biópsia ela é segura, porque ela vai retirar 4 a 5 células daquela região que vai dar origem à placenta. Ou seja, não vai trazer um dano ao embrião propriamente dito. Então, feito num laboratório de confiança, com uma embriologista sênior capacitada, ela é um procedimento seguro, né? Entendi. E aí, a gente entendeu todas as possibilidades da minha FIV não ter dado certo da parte feminina, então tem várias doenças que podem acometer, a questão do útero, a questão do endométrio. A gente entendeu a parte do embrião, que é a questão dele ser saudável, não ser saudável. E a parte do homem, ele vai impactar na FIV, nos resultados das mulheres? Como é que é? Perfeito, Carol. Isso também é fundamental. Porque estava até agora só falando de nós, mulheres, e dos nossos embriões. E os homens? Vamos lá, produção, vamos entender esse negócio aí. É importantíssimo, quando justamente você tem uma falha de implantação, não engravidou na FIV, também avaliar o fator masculino. É importante que se diga aqui que só o espermograma, ele não é um exame que vai diferenciar muito a qualidade do sêmen. Então, tem fatores muito importantes relacionados. A idade do homem. Antigamente não se dava tanta importância à idade do homem. O homem de 50 anos pode ter filhos normalmente. Pode, mas a taxa de alterações nos cromossomos dos embriões em homens acima de 45 anos já é maior. Ou seja, não somos nós mulheres só que envelhecemos, certo? Combinado? Certeza. Então, os homens também é um fator para se preocupar. É como o Danilo está explicando para a gente, pessoal. Os homens, eles podem, sim, mas acima dos 50 também começa a ter as alterações. Então, assim, meninas, não é só a nossa idade, tá? Dos homens também. Todo mundo acaba envelhecendo assim como nossos gametas, né? Todo mundo envelhece. O homem, diferente da mulher, ele continua produzindo espermatozoides até quase o fim da vida. Mas os espermatozoides vão envelhecendo e vão perdendo qualidade. Então, diferente da mulher, no homem tem um exame que a gente consegue avaliar essa qualidade do espermatozoide, uma avaliação indireta, né? Que você consegue avaliar o grau de fragmentação lá do DNA do espermatozoide. Se ele tiver um grau de fragmentação daquele DNA mais aumentado, a qualidade daquele espermatozoide não é boa e pode estar aí a causa de uma má qualidade do embrião e de uma falha do tratamento, né? E, bom, para nós mulheres, nós sabemos que a idade é TikTok, não para, né? Tic-tac, passa todos os dias. Você comentou dessa questão da fragmentação de DNA no sêmen. Se a gente fizer um diagnóstico que essa fragmentação tá alta, diferente de nós mulheres, que temos que correr quanto tempo, tem tratamento, tem como melhorar essa fragmentação? O que o homem, né, que recebe um diagnóstico de uma fragmentação aumentada, ele pode fazer? Ou isso é igual nós mulheres quando recebemos o resultado de baixa reserva? Você está lá com a MH baixo e baixa reserva, a gente sabe que a gente não volta atrás. E a fragmentação de DNA, como é que é? Aí vai depender da causa, né? Por exemplo, existem muitas causas que estão relacionadas ao estilo de vida do homem. A obesidade, o tabagismo, a alta ingesta de café, de bebida alcoólica, tudo isso vai impactar na fragmentação. Então, se eu tenho esse diagnóstico de alta fragmentação e se não temos um bom estilo de vida, o homem está acima do peso, a primeira medida é corrigir o estilo de vida, cortar seus vícios, fazer atividade física, e também existem tratamentos com antioxidantes, que são tratamentos auxiliares, né? São vitaminas com doses suprafisiológicas, doses altas, que vão ajudar a diminuir a fragmentação desse DNA. Então, quando a causa dessa fragmentação está relacionada ao estilo de vida do homem, ou ao seu peso, ou enfim, tem tratamento, mas começa corrigindo o estilo de vida e complementa com essas suplementações desses antioxidantes. Agora, por exemplo, uma causa importante de fragmentação do DNA é a varicocele. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás. Tem que avaliar a sua varicocele, se tiver. Muitas vezes pode ser que tenha indicação de cirurgia. Então, aí não é um tratamento clínico, é um tratamento cirúrgico, mas que vai melhorar a fragmentação. Em que situação que você não consegue melhorar? Na idade. Se é um homem de 55, 60 anos, que hoje em dia tem muitos casais que os homens nessa idade querem ser pai,
muitas vezes a causa da fragmentação é a idade paterna. E aí a gente não tem como muito modificar isso, a não ser alguns tratamentos específicos. Utilizar uma placa lá no momento de selecionar o espermatozoide, ou se for da avaliação do andrologista, fazer a retirada do espermatozoide lá do testículo, ao invés de coletar do sêmen ejaculado. Teoricamente, aquele espermatozoide lá, ele vai ter uma menor fragmentação. Mas quando isso está relacionado à idade, é mais difícil, né? Entendi. E isso também pode impactar. Sim, certo? Com certeza. Então, a gente tem... Quando vocês perguntam lá na internet por que a minha FIV não deu certo, o episódio de hoje, meninas, vem trazer essa calmaria para vocês entenderem que não é só um fator. Tem o fator da mulher, tem o fator do homem e tem o fator do embrião. É isso que você está explicando para gente. Exatamente. Então, tem vários fatores que a gente tem aí para tentar entender por que a sua FIV não deu certo. Mas quando a gente fala de negativo, qual que é a nossa hora de parar? Qual que é o recomendado? Aquele casal que vem e fica tentando, Qual que é a sua recomendação? Qual a sua orientação para aquele casal, para aquela pessoa que está ouvindo a gente, assistindo a gente? E agora estamos em todas as plataformas, estamos até no Spotify. Então, qual que é a sua orientação? Minha FIV não deu certo. Quando que eu sei que está na hora de desistir? Essa é uma pergunta difícil, hein? Talvez uma pergunta de milhões. Se fosse pergunta fácil, eu não ia perguntar para ele, né, minha gente? Cada casal, eles têm a sua jornada, eles têm seu grau de resiliência, né? Tem casal que tenta 1, 2, 3. Hoje eu fiz uma captação de uma paciente que era a 12ª captação de óvulos dela. A gente consegue um óvulo por captação. Uau! Então, nessas 12, a gente conseguiu 8 óvulos. Mas tudo depende de cada situação. Eu acho que o grande X dessa pergunta é tentar identificar onde que está o problema. Se o problema é a qualidade do óvulo, aí, a depender do casal, tenta 1, 2, 3, você já tem que deixar como opção eles fazerem o tratamento com óvulos doados. Então, com isso, você vai aumentar o patamar de sucesso da FIV. E quando a gente fala de óvulos doados, meninas, é aquela questão da gente parear com uma outra mulher, tudo certinho. Então, óvulos doados é você usar uma chance para aumentar essa sua estatística aí de positivo, certo? Sim. Só para a gente explicar para elas não acharem... Porque aí você sai de um patamar, às vezes, de baixas chances, tipo 5%, 10%, e você eleva lá com a ovodoação para um patamar de 50%, 60% de chance. Ou seja, você aumenta 10 vezes a chance do tratamento dar certo. Quando você identifica que a causa da falha da FIV pode ser o fator masculino, se não tiver mais tratamentos que a gente consiga reverter, também o sêmen o banco de sêmen pode ser uma alternativa para tentar fazer com que aquele tratamento dê certo. Então, hoje a gente tem a opção tanto de óvulos doados quanto de sêmen doado, certo? E até é mais difícil de se conseguir embrião doado, né? É uma terceira opção, mas acaba sendo mais limitada essa opção. Então, quando você identifica que tem problema nos dois, ou você pode utilizar, se realmente você quiser seguir no processo, embrião doado, ou você pode utilizar óvulo e espermatozoide separados e fertilizá-los. Ou quando você identifica que o principal fator que ela não engravida é algum problema no útero da mulher, e não há mais um tratamento que possa ser feito, até se cogita o útero de substituição, né? Que popularmente é chamado lá de barriga de aluguel, mas seria uma opção. Agora, quando parar? Vai depender muito de cada casal. Tem casais que com 2, 3, 4 FIVs é o limite para eles. E tem casal que tem mais resiliência, tem mais condições financeiras de fazer mais vezes, e aí o limite vai depender da avaliação clínica, tanto médica quanto psicológica daquele quadro. Então, será que o nosso pode isso, doutora? Pergunta que não quero calar. Fui lá, passei em avaliação, sou mais velha, não quero passar por toda essa jornada de ficar estimulando, captando, a jornada de esperar os 5 dias.
Hoje, os casais podem optar por usar direto óvulos doados? Ou um casal que já chega, que o marido é vasectomizado, não quer passar pelo procedimento de punção, ele pode chegar e ir direto para o sêmen? E não queremos nada disso. É um casal que tem um outro pensamento, virar e falar assim, eu quero ir direto para embriões doados. A lei permite, tem algum protocolo que tem que se seguir? Como é que funciona? Pode ou não pode? Perfeito, pode. O casal pode, se eles já enxergam que o seu tratamento com a sua baixa reserva associada à idade já mais avançada vai trazer uma baixa chance de sucesso, eles podem direto partir para um tratamento com óvulos doados, ou com sêmen de banco, ou até com embrião doado. É permitido sim, e isso não existe uma limitação de, eu tenho que estar dentro de um grupo que já tenho que ter tentado algumas FIVs antes para partir para isso. Não, eu posso numa primeira tentativa. A grande questão é que a maioria não opta por esse caminho, né? A maioria não. A primeira quer tentar, mesmo em situações de baixas chances, elas querem tentar com o seu próprio óvulo. Porque em algumas vezes a gente vai conseguir. Nessa que consegue, ela serve de estímulo para as outras conseguirem. Né? É isso. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado estar aqui comigo, conversando. O Danilo é uma pessoa muito generosa, é um professor assim, muito atencioso. Então, fico feliz de você estar com a gente, tentante. Né? O pod, meninas, não tem combinado de roteiro. A gente quer trazer isso, que são as dúvidas de vocês mesmo. E para encerrar, eu queria que você deixasse para todas nós, tentantes, né? Para quem está lá ouvindo, para quem às vezes não consegue ter acesso a um doutor Danilo da vida, qual que é a sua mensagem da jornada do maternar para todas nós? Eu costumo sempre falar para as pacientes que engravidar não é um processo fácil. Existem vários mecanismos que precisam estar ajustados. Tanto é que na concepção espontânea, a chance de uma gravidez dar certo, tendo o casal tendo relações no seu período fértil, é por volta de 18%. Então, nas melhores condições. Então, isso a gente está falando em concepção espontânea. É claro que o processo ele vai se repetindo e as chances vão aumentando. E aí é a grande chave do sucesso, quer seja nas tentativas naturais ou nos tratamentos de reprodução. Você, quando tem um resultado que você não espera, quando você está tentando lá naturalmente, o que você faz? Você segue tentando. E é ali que você vai conseguir o sucesso. Nos tratamentos de reprodução assistida, é o mesmo conceito. Você vai ter uma chance com o primeiro tratamento, mas à medida que você vai repetindo o processo e talvez vai corrigindo algum fator ou outro, você vai aumentando as taxas de sucesso. Então, o mais importante é que o casal entenda a sua realidade, entenda as suas chances de gravidez ou nas tentativas espontâneas ou nos tratamentos e diante daquele cenário tenha resiliência para enfrentar essa jornada que muitas vezes é uma jornada dura, né, Carol? É muito. Eu posso falar de experiência própria. É uma jornada muito difícil. E há casais que sofrem muito com isso. A gente, como médico, também sofre. Só muito, que você é o muito. racional. Você não pode perder o equilíbrio. Mas a gente também sofre com muitos casais que estão ali tentando e a gente fez de tudo e mesmo assim o casal não engravida. Então é importante que eles tenham esse suporte até psicológico de entender o seu processo, entender a sua jornada e seguir até o seu limite que eles considerarem aquele ali é o meu limite. Eu vou até ali, se não der, eu não vou mais. Ou eu tenho mais forças, eu tenho mais condições de seguir adiante. Eu tenho uma gordurinha para queimar, eu tenho um fôlego, vamos. Com suporte, tanto médico quanto psicológico, a gente consegue, muitas vezes, tentar várias formas, podendo chegar até nesses tratamentos que a gente falou, com óvulo doado ou banco de sêmen, enfim. Gente, é uma graça, não foi, produção? Gostou do podcast? Foi legal, né? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Danilo. Para você que está nos acompanhando, maratonando o nosso Pode Isso, doutora. Está sendo muito legal os feedbacks de vocês. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo os contatos do Dr. Danilo, as redes sociais do Dr. Danilo. Se a sua dúvida não foi esclarecida e você ainda segue com alguma dúvida, por que a sua FIV não deu certo?
manda pra gente aqui nos comentários que a gente vai ter o maior carinho em responder para vocês. Eu fico aqui me despedindo desse episódio, agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Danilo aqui para enriquecer esse nosso episódio. Eu fiquei muito feliz, foi muito leve, do jeito que eu gosto. E para vocês, a gente se vê no próximo episódio do Pode Isso, Doutora. Até lá!